Antigamente, política era política com P maiúsculo. Hoje em dia, mal sabemos identificar o que realmente acontece no cenário que chamamos de político, especialmente nessa chamada política brasileira. No programa de hoje, nós vamos ter uma conversa muito esclarecedora com Chico Graziano, que relembra os tempos de Fernando Henrique Cardoso, no seu novo livro, que trazem uma valiosa contribuição ao agro para manter o Brasil de pé. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Chico Graziano, agrônomo, escritor, professor. É um prazer sempre recebê-lo aqui, Chico. Oi, Joyce. Prazer estar aqui de novo. Casa nova, né? Estamos Maravilha. de casa nova, isso mesmo. Casa nova nem tão nova, mas continua nova. Para mim foi novidade. Exatamente. Da vida simples do interior aos grandes debates sobre clima, política e sustentabilidade, Chico Graziano, autor de O Caipira e o Príncipe, provoca uma reflexão aí ao defender a adaptação às transformações do clima. Claro, combatendo o alarmismo e o negacionismo. Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de saber quem é o caipira e quem é o príncipe. Boa, né? Boa, é até uma brincadeira o título do livro, né? Obviamente o caipira sou eu e o príncipe é o Fernando Henrique Cardoso, né? E o meu livro conta uma história improvável de um caipira, agrônomo, nascido numa fazenda lá em Araras, que é a minha terra, com um grande intelectual que era chamado príncipe da sociologia mundial e que, obviamente, todos sabem, virou presidente da República do Brasil. Eu trabalhei próximo ao Fernando Henrique por cerca de 40 anos. Até recentemente, ele está retirado agora. E criamos não só uma história política, mas uma história pessoal também. E após muitos anos anotando e etc., eu resolvi publicar, foram quase 12 anos, né, para contar não só, é meio autobiográfico, é uma história minha, falo um pouco de mim, mas eu quero, na verdade, homenagear a política do Brasil da época de Fernando Henrique, né? Então essa aqui viu, Joyce? A minha geração, nós lutamos muito lá nos anos 70 contra a ditadura militar, e o Ulisses Guimarães, o Franco Montoro, o Mário Covas, o Fernando Henrique era um pouco mais novo, né? E lutamos tanto, aquela confusão toda, quando eu conheci Fernando Henrique, depois toda a história da redemocratização do Brasil, para dar nessa democracia de merda que nós temos. Entendeu? Então o livro também é a história de uma frustração, da frustração de uma geração, que é a minha, né? Porque nós, francamente, né, nós vivemos períodos de política que segura o Brasil, que causa essas confusões. A gente não entende mais quem é que governa, né? A história da República, que você tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, você pensa hoje, né? Está tudo muito confuso, para dizer o mínimo, né? Então, o livro claro, é uma história sobre a política, é autobiográfico, e ele é uma prosa, porque eu sempre tive medo de escrever um livro chato. Todo livro autobiográfico é chato. Quem lê não é fácil, né? Então, eu quis escapar disso. Então, eu conto meus diálogos com o Fernando Henrique e falo das pessoas e boto o dedo nas feridas. Então, o livro, como disse o Luciano Suassuna, que fez o prefácio, o livro faz rir e faz chorar também, porque ele conta umas verdades lá. Ô, Chico, e como mudou, né? A política, Nossa. as pessoas. Aquele tempo a política era política. Hoje, o que a gente tem aí nem pode se dizer política, né? E eu fui político, fui deputado federal, entre outras coisas. Então, escrevi sobre a política participando por dentro da política, né? Me dei esse direito, eu posso falar o que eu vou falar porque eu estava lá e vi as coisas acontecerem, né? Então, o caipira diz, antigamente a gente fazia política com P maiúsculo. Tinha problema ideológico? Claro que tinha divergência, tinha muitas, mas existia um sentimento maior. O Franco Montoro falava, o bem comum. Certo ou errado, as pessoas divergiam, mas pensavam no bem comum. Propunham, vamos dizer, as propostas eram distintas em termos de soluções para problemas. Hoje em dia, o que você vê? Você vê um debate muito frágil. Ninguém fala sobre desenvolvimento do Brasil.
Na minha época, desde moleque, a ideia era essa, né? Como é que o Brasil ia para frente, etc. E para ser mais sincero ainda, como eu sempre sou, a política hoje virou uma negociata. São narrativas, né, Chico? E são muitos interesses pecuniários e financeiros. Exatamente. Os políticos cederam completamente ao valor do dinheiro. Então, infelizmente, nossa democracia não está boa, ela precisa ser refeita. Nós falávamos aqui antes do programa, que você cita inclusive no seu livro, que o Fernando Henrique, ele soube o momento de parar, ele parou, ele disse que ia parar e parou. E eu acho que isso é algo que as pessoas têm dificuldade, os políticos, os artistas, muita gente tem dificuldade em parar, e a gente tem que saber o momento de entrar e sair de cena, né? A vaidade, né? É antiga, né? A história que a vaidade humana é que atrapalha muitas coisas, mas esta é uma das diferenças. Você sabe que existem alguns países onde você, por exemplo, só pode ter 2 mandatos. Você dá a sua contribuição e aí volta para a sua atividade. Você é médico, sou agrônomo, o outro é dentista, o outro é banqueiro, o outro é aqui não, aqui nós temos um político profissional. Não é só aqui, em várias partes do mundo. Então, os políticos se tornaram profissionais da política. Esse é o maior defeito que eu atribuo às democracias, como elas foram construídas do após-guerra, né, da Segunda Guerra, e fomos evoluindo. É por isso que eu digo, a democracia precisa ser reinventada, né? O que nós temos hoje é um modelo falido. Vai trupicando, vai levando. Só que no caso do Brasil, o que acontece? O Brasil está sendo aprisionado pelos defeitos da política. O Brasil podia estar lá na frente já, em termos de qualidade de vida para a população, né? Então o Brasil não está indo para trás, mas o Brasil está ficando para trás, porque a Índia está indo para frente, a Coreia vai para frente, o Chile foi para frente, agora é o Paraguai que está indo para frente, não é? É o Paraguai. E a Argentina, até pobres irmãos, a Argentina indo para frente. E o Brasil perdido nessas discussões estéreis, crescendo 1%, 1,5%. E olha, se não fosse o agro, o Brasil estava quebrado. Essa que é a verdade. Exatamente. E o Fernando Henrique, a gente sabe que ele está debilitado, né? A saúde dele é bem debilitada. Ele está com quantos anos? 94. 94 anos. Depois que ele saiu da política, ele não se envolveu mais diretamente, provavelmente trabalhou em bastidores aí, mas é alguém que sempre é de interesse público, sempre as pessoas tiveram interesse. Onde está o Fernando Henrique? O que ele anda fazendo? E não se faz mais políticos como antigamente, porque o Fernando Henrique, eu acho que foi o presidente mais diplomático que nós tivemos. E falar em primeira-dama, nós não podemos esquecer da dona Ruth, que é um exemplo de mulher, um exemplo de cidadã, um exemplo de primeira-dama. Acho que o Brasil nunca mais terá uma primeira-dama como ela, né, que sempre esteve ao lado, sempre soube se portar, representou muito bem o Brasil, como ele também sempre representou muito bem, né? Fazendo um comparativo com o que a gente tem hoje, com um presidente que só fala asneira, queimando a imagem do Brasil lá fora. Acho que infelizmente a gente perdeu muita coisa, né? E primeiras damas que querem aparecer, né? É uma coisa incrível. Alguém já escreveu que na época do Fernando Henrique, e eu estive lá, as crises entravam no Palácio do Planalto e saíam menores do que entravam, né? Havia uma costura, chamavam-se as pessoas e se contemporizava e via, porque afinal o regime exige isso. Hoje é crise atrás de crise, elas pioram, né? Parece que os governantes, você pega o que nós temos aí, parece que não está nem aí com as coisas. Fala uma coisa e a seguinte fala outra completamente diferente, né? Então, realmente, eu, que já fiz tanta coisa ligada à política, a governos, eu não tenho uma visão positiva. Você é um cara frustrado. Eu não sou frustrado porque eu fiz muita coisa, ajudei muito o meu país e ajudo ainda. Mas eu sou bastante decepcionado, inclusive com o fato de que a nossa contribuição para o nosso país e a democracia não consegue ser vencedora na sociedade. A gente fica perdendo muito tempo para explicar coisas
que não precisavam ser explicadas. E um país que tem tudo para dar certo, um país para ser de primeiro mundo, para estar à frente, ser líder, e não vai por quê? Por causa desses interesses aí individuais dos políticos que estão lá trabalhando, cada um por si. E puxo para o lado que eu mais entendo, que é o do agro, que a gente vai falar sobre isso, mas eu já me veio aqui a cabeça. Eu que sempre fui ambientalista, porque eu sempre fui desde jovem ambientalista, como que o esquerdismo domina o ambientalismo e aí leva a uma situação que os ambientalistas são contra o agronegócio, quer dizer, começa a haver uma mistura. Nós estamos sofrendo isso há uns 15 anos, não sei quanto tempo, né? Há bastante tempo, onde parece que você não consegue falar, não é isso que eu estou querendo dizer, não, presta atenção, escuta, existem evidências, não, está tudo errado. Então, eu sou agrônomo, eu sou produtor rural, não, vocês estão envenenando o mundo. Gente, como a idade média das pessoas está crescendo. Não estamos envenenando nada, nós estamos dando comida para as pessoas. Então, não só uma decadência da política, pelas razões que nós já conversamos, mas há também uma contaminação ideológica muito grande hoje, que você não consegue separar as coisas e vira uma meleca só, que sabe o que eu faço? Eu vou para a fazenda, eu pego o trator, eu vou trabalhar. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. O que significa hoje para o Brasil quando a gente fala em adaptação climática? Porque a gente sabe que o clima muda, é um fenômeno natural. O termo, eu até evito usar o termo mudanças climáticas, porque parece que virou um nome, né? Uma narrativa que fica batendo, como se fosse uma coisa que o homem estivesse provocando. O homem tem a sua responsabilidade, claro, mas são os fenômenos. Já tivemos a era do gelo, temos a era do calor e assim por diante. É uma transformação. O que o Brasil precisa fazer para se adaptar a essa mudança? Esse é que é o ponto que hoje começou a ser mais bem discutido conforme nós há tempos defendemos, né? Veja só, mudanças de clima, elas estão acontecendo. É como você falou, já aconteceram antes, estão acontecendo agora. As evidências mostram que a influência do ser humano acelera essas mudanças. Aquilo que acontecia em 100 anos, agora acontece em 10. Ou seja, existe uma influência? Ok, existe. Então, o clima está ficando mais quente. Todo fazendeiro como eu sente isso. O período de chuvas é completamente diferente do que era há 30, 40 anos. Todo fazendeiro sabe o que eu estou dizendo. O Nordeste não sente muito isso, pelo menos por enquanto. Então, ao invés de ficar perdendo muito tempo discutindo mudança de clima, isso, aquilo, a questão é o seguinte, olha, o planeta está se aquecendo, já se aqueceu 1,5 graus mais ou menos, em relação à época industrial. Quem mede isso é termômetro, não é? Mas você acha? Mas não acho nada, os termômetros medem, pronto. Então é o seguinte, o que nós fazemos? Nós temos que, pega o caso do agro, nós temos que investir em tecnologias que façam, ou em sistemas de produção que consigam contemporizar essa situação. Por exemplo, o café, a temperatura está ficando mais alta, vai acabar a produção de café no Brasil. Não vai acabar nada. Você desenvolve sistemas de produção. Por exemplo, a Colômbia produz todo o café dela, é sombreado. Então, o Brasil já começou a sombrear café. Existem experimentos incríveis conduzidos pela Embrapa e de instituições locais
de trigo sendo plantado no Ceará, lá no sertão do Cariri do Ceará. Então, o aquecimento vai acabar com a produção de trigo. Não vai, agora nós estamos começando a produzir trigo no Nordeste, no baita calor do Nordeste. Então, o avanço científico e tecnológico, ele é a nossa principal ferramenta para lidarmos com o que está acontecendo. E outro, não só no agro, qual é o mundo que a gente prevê? O que nós estamos vendo? O ar-condicionado, por exemplo, é simples falar, mas ar-condicionado, vai ser assim, é assim. Só que nós temos uma vantagem hoje. Nós hoje captamos energia do sol. A gente não sabia fazer isso antes, ou melhor, sabia fazer, mas era muito onerosa, muito cara. Então, o que vai acontecer nos próximos 100 anos ou 200 anos é a adaptação a essas mudanças, que ninguém sabe direito ainda, a temperatura média, mas vamos raciocinar aqui. Daqui 200 anos, a média da temperatura, a média, em alguns lugares menos, outros lugares talvez mais, será 2,5 graus em relação ao que era em 1750. Esse é o cenário. Estou falando daqui 200 anos. E quanto tempo vai demorar isso? Ninguém sabe. Pelo menos nos próximos 1000 anos, nós enfrentaremos esse clima, vamos dizer. Então vai acabar com tudo, os furacões vão acabar com tudo. Não, os furacões não estão aumentando. Como? Mudança de clima não afetaram o ritmo e a violência dos furacões, que era a teoria, não, vai tudo acabar, o mundo vai acabar. Então vem os alarmistas. Precisamos parar de produzir, precisamos parar de queimar isso, precisamos parar de aqui, senão o mundo vai acabar. E foi o que o Bill Gates disse outro dia, não, o mundo não vai acabar. E ele é o principal financiador de ONGs que trabalham com ambientalismo. Não, vamos regular essa... Então, o foco nosso hoje é combater o alarmismo climático, botar racionalidade no processo e falar, vamos enfrentar mudanças de clima. Simples. Você foi muito feliz num dos seus arquivos, até pegando o gancho da COP, você fala muito bem sobre isso, sobre o alarmismo. Nunca foi pelo clima. Esses discursos, essas defesas, essas falsas narrativas aí, 30 COPs e nunca foi pelo clima, São os financiamentos, são os interesses e a conta sempre vai para alguém, sempre vai para o produtor e principalmente para o Brasil, porque essa conta o produtor lá de fora não paga, só vem para cá. Eu tive a coragem, porque depois que eu escrevi meu livro e também depois que eu passei dos 70 anos, a gente fica mais desbocado, E eu escrevi meu livro, o meu livro chama-se O Caipira e o Príncipe, mas o subtítulo é História Sincera da Política Brasileira. O caipira é sincero e eu sou descendente de calabrês. Calabrês é um italiano ruim. Italiano é difícil, não é fácil mexer com calabrês, não. Calabrês e siciliano, todo mundo tem fama, Muito bem. Então, é preciso falar as coisas como elas são. A COP, eu escrevi, é uma torre de Babel, mas é uma torre de Babel que existem muitos interesses. Então, foi definido a importância dos territórios indígenas, dos índios, para mitigar mudanças climáticas. Você fica olhando aquilo ali e fala, gente, isso não tem base em evidência. Mas eu sei o que está por trás disso. Existe um esquerdismo que dominou o ambientalismo, que tem essas políticas identitárias, então você tem que cuidar dos estratos segmentados. Você perde a noção do valor social das políticas. Nós temos que privilegiar este setor, aquele segmento, etc. Isso significa o quê? Significa pegar uma fatia do dinheiro. Não adianta... Eu acho que tem muita gente que faz ou defende o que defende por idealismo. Não acho que são de má fé. Quem domina sabe o que está fazendo, mas muita gente é levada. Como eu era jovem, eu acreditava naquelas coisas que me falavam. Mas o fato é que há uma luta muito grande nessas COPs todas, eu diria pelo menos nas últimas 15 COPs, ou seja, nos últimos 20 anos, que é o seguinte, vão pegar o dinheiro dos fundos para causas. E essas causas, esses fundos é que movem essas entidades que vivem desse processo, fazendo relatórios, fazendo projetos, dando consultoria. Então, o que move as COPs é esse interesse difuso por aí. Tanto é que é a 30ª COP.
Nós não aprovamos nenhuma resolução para migrar dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. Nós produzimos combustíveis renováveis no agro. Biodiesel, etanol, nós fazemos bioeletricidade queimando bagaço de cana, ou seja, a história de combustível renovável para o Brasil vamos nessa. Também porque isso é uma oportunidade econômica, né? Mas não, os países que são os grandes que dominam o mercado do petróleo, não, deixa aí, deixa desse jeito. Então existe um certo atitude meio de fariseu, principalmente nos europeus, né? Não, nós precisamos lutar pelo clima, nós precisamos defender o clima, não sei o quê, vocês do agro, precisam parar de desmatar, não sei o quê. E vocês aí? Vocês estão fazendo o quê? Então, sabe, o fariseu, né? Fala uma coisa e faz outra. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Você chegou a ser comunista, né? Sim, o meu livro mostra a transição de um jovem comunista. Se perguntar para mim o que era isso naquela época, eu não sei direito, mas eu brigava com meu pai me xingava por causa disso. Então, eu era um cara de esquerda comunista, naquela época todo mundo brigava contra a ditadura, era comunista. Depois, quando fundou o PSDB, um pouco antes, mas depois que fundou o PSDB, eu fui para a social-democracia, né? Quando eu descobri aqueles relatórios do Stalin, né? Pô, comunista, o mundo justo e humano, os caras mataram milhões de pessoas nos países comunistas, que eu me livre, cai fora disso. Então, social-democracia, aí veio o PSDB, quando eu conheci Fernando Henrique, etc. E depois a degeneração também, a falência dessas ideias sociais-democratas, e hoje eu sou um liberal de direita. Ah, mas é isso? É exatamente isso. E eu conto a história dos momentos em que isso aconteceu na minha vida. Ou seja, eu não tenho nenhuma vergonha do meu passado, né? E acho que a mudança não é a metamorfose ambulante da música de Raul Seixas, mas a música é maravilhosa. Porque quem fica parado é poste. Eu nunca fiquei parado. Então, isso aconteceu. Aí eu fui apoiar Bolsonaro. O Fernando Henrique falava para mim, mas o Bolsonaro queria matar a gente, lembra? Precisa matar 30 mil pessoas, a começar do Fernando Henrique. E eu dizia, não, mas foi uma forma de expressão dele, etc. Fui apoiar o Bolsonaro, migrei completamente para cá, depois achei que o negócio da pandemia, não gostei. Hoje eu sou uma pessoa independente, mas o meu pensamento é liberal. O Brasil só vai para frente se nós nos livrarmos do governo.
qualquer coisa que vá estatizante, para o lado de coisa pública, não. Eu penso o contrário. Hoje em dia eu penso o contrário do que eu pensei antes. Antes, a minha geração, muita gente até hoje acha que para consertar o Brasil você precisa do governo. Eu acho que para consertar o Brasil nós precisamos nos livrar do governo. Nós temos que tocar o Brasil por conta própria. Mas isso é evolução de pensamento e a gente tem que ter essa visão para hoje pensar de um jeito, amanhã se alguém te convencer e tal, ir acompanhando. Claro que a gente não vai ficar aí também cego, né? Que tem um bando de gente aí cega que que não adianta você querer falar com a esquerda, não adianta você querer colocar na cabeça da esquerda algo que eles não querem enxergar, porque eles não vão enxergar. Mas talvez um dia, quem sabe, né? Então hoje não existe esse diálogo saudável. Eu acho que o teu livro, ele vai ser nostálgico, ele é nostálgico para quem viveu aquele tempo e pensar, poxa, aquele tempo eu era feliz, não sabia, existia política, existia um debate de verdade, as pessoas podiam debater, podiam conversar. E para quem não viveu, vai ficar só na imaginação. Poxa, deve ter sido uma época tão boa. E sabe outra coisa, você falando, me veio aqui falando do meu livro, eu também procuro mostrar como as coisas às vezes não saem como você programava. Isso, a questão da incerteza, ou dos desígnios que não são próprios do mundo racional. E eu falava muito disso com o Fernando Henrique. Eu sempre fui muito racional, ele também, intelectual, ateu, até o fim da vida. Eu fui deixando, eu também ateu no começo, fui deixando de ser e vendo mais as forças espirituais atuarem, né? Então, eu raciocínio assim. Por exemplo, nós enfrentamos a ditadura, derrubou a ditadura, elegemos Tancredo Neves, nós não elegemos, foi o Colégio Eleitoral que elegeu Tancredo Neves, em 1985. Foi a transição para a redemocratização. O Tancredo adoece e morre. Assumiu o vice, o Zé Sarney. Já não foi uma boa coisa. Podia ter sido diferente. Ok. Passamos aquela transição aí sim, em 89, nós fazemos a primeira eleição direta para presidente da República. E foi uma festa da democracia brasileira. Quem deveria ou quem poderia ganhar aquela eleição? Ulisses Guimarães, que foi o grande senhor das diretas. Tudo isso aconteceu por políticos como Ulisses Guimarães. Ou poderia ter sido Mário Covas, que disputou aquela eleição. Não, ganhou Fernando Collor, que ninguém sabia quem era. E que 2 anos e meio sofreu um impeachment. Por que Ulisses não ganhou naquela eleição? Porque o povo votou nos outros. E naquela eleição, o Lula já foi para o segundo turno contra esse Fernando Collor. O Lula era tudo bem, um operário, ficou famoso naquela época por causa disso. E eu um dia perguntei para o Fernando Henrique, bota isso no livro, e se o Lula tivesse ganho aquela eleição, não teria sido melhor? Já arrebentava logo. Por que o Lula deu certo? Porque ele pegou carona no Plano Real do Fernando Henrique. Ele pegou um Brasil organizado. Se ele viesse organizado. Em 89, ele estava ferrado. O Brasil não sei como é que ficaria, mas eles não tinham o que fazer com o poder, porque eles eram contra tudo. E ele meteu o pau no Fernando Henrique, meteu o pau no Plano Real, foram contra o Plano Real. Quando ele ganhou a eleição depois de 2022, ele mexeu no Plano Real? Não. Então, se o PT tivesse vencido lá atrás, a história política do Brasil teria sido outra. Então, existe um grau de incerteza, não é só na vida da gente. Porque às vezes você está indo para cá e de repente acontece coisa e você vai para lá. Então, também faz pensar o seguinte, né? Muita racionalidade só não funciona. Por isso que é preciso ser tolerante, por isso que é preciso ter valores acima desses valores comedinos que nós estamos vendo hoje dominar a política brasileira. Tomara que essa conversa aí entre o caipira e o príncipe, ele chegue ao maior número de pessoas, né, para as pessoas, né, porque provoca justamente essa reflexão, e é uma reflexão saudável, e a gente está precisando disso, né, mais do que nunca, rever valores, né, se questionar como teria sido, e realmente eu concordo com você, se ele tivesse pego antes do Fernando Henrique, não existiria Lula, não existiria PT, porque o PT já começou errado. Um dia a gente vai falar sobre a história do PT aí na numerologia, astrologia, quem acredita nessas coisas, mas é um assunto para outro programa. Mas que as pessoas tenham acesso e que possam refletir aí como poderia ter sido. E se não
foi como a gente queria que fosse, ainda há tempo de a gente mudar. Sempre é tempo para mudar e mudar o pensamento, mudar as situações aí que nos permeiam. Chico, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, imagina, eu que agradeço. Olha aí, o Caipira e o Príncipe é um bom presente de Natal, hein? É isso aí. Gratidão a você que nos acompanha aqui. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.